Então, bom dia. Hoje é dia 11 de setembro de 2022 e a gente está aqui para olhar, apresentar e trazer um pouco o contexto dessa expansão, dessas vilas em rede se formando. A gente tem uma possibilidade de um pedaço de terra vizinho ao nosso, colado, que faz fronteira, e com essa proximidade faz com que a terra, que é um pedaço de terra, se expanda muito mais quando a gente abre as fronteiras, né? É uma terra como todas as outras que a gente tem ocupado aqui, olhado, cuidado, vivido juntos, que é uma terra, é um pasto degradado, é uma terra que, apesar de ter um olho d'água, a nascente já está incrível ver o movimento dela. É uma terra que tem um olho d'água, uma nascente, e por ser um pasto degradado, ela vai se afastando, ela vai caminhando, e esse olho já está saindo dessa terra. Uma terra muito romantizada por todos, porque ela tem uma casinha caipira no meio dela, e é incrível como uma casinha tão longe dos nossos padrões, tão longe dos nossos desejos assim cotidianos, né? Que ninguém quer uma casinha caipira no meio de um pasto degradado, mas é incrível como todo mundo que olha para aquela casinha tem uma sensação, ai, eu queria morar numa casinha dessa, né? Será? Mas ela traz, alguma coisa mexe no nosso inconsciente, essa casinha abandonada ali no meio de um pasto degradado. E aí surgiu essa oportunidade da gente usar essa terra para ampliar a vila, vilas em rede, que são vilas que vão juntando pessoas, que vão tendo autonomia na sua maneira de se relacionar, mas todas elas compõem entre si, potencializando, né? Ampliando as possibilidades. Então, primeiro, acho que trazer qual é a diferença de comunidade e de vida comunitária, porque são vilas de vida comunitária, mas elas não são comunidades. Elas não começam como comunidades, elas podem, por efeito, se tornar comunidade. Então, uma comunidade ela já tem estabelecido um campo como uma estrutura com as suas regras, seus estatutos, a sua linha de pensamento, por mais que ela seja gentil, aberta, que ela não seja imposta, ela tem essas regras, esses estatutos pré-estabelecidos, que faz com que dê para nós a sensação de que a gente pode sair de uma comunidade, como, por exemplo, uma comunidade de uma cidade grande, de um bairro, é sempre uma comunidade, né? de um emprego, de um trabalho, e ir para outra comunidade. E aí eu posso escolher, essa outra comunidade agora toca mais o meu coração. E aí eu fico mudando de comunidade em comunidade, carregando um processo que todos nós estamos inseridos, que é de uma vida individualista, que é sustentada por um sistema neoliberalista, que é uma vida guiada pelo capitalismo, que são os nossos sistemas atuantes. Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa que ali tem regras já estabelecidas, uma estrutura estabelecida, e aí eu posso fazer essa troca. Já uma vida comunitária, ela não nos dá a possibilidade de fugir, porque quando eu vou para uma vida comunitária, nesse caso aqui que eu estou trazendo, eu não estou indo para uma comunidade. Então, quem é que está ali? Sou eu. O que eu penso, as minhas crenças, o que eu sinto, o que eu pratico, o que eu vivo no cotidiano. Então,
deixa de ser uma possibilidade de fuga, um lugar onde eu posso me adequar a outros padrões. Então, para a gente não fazer essa fuga, para a gente não carregar a vida individualista, as nossas crenças, os nossos padrões, a gente não arma comunidades, a gente não desenvolve comunidades. E sim um convite para uma vida comunitária, aonde começa por a transformação, pela abertura e transformação de cada um de nós. Então, para uma vida comunitária, a gente precisa de alguns elementos, de alguns pré-requisitos, né, para ela poder ter espaço para acontecer. E o primeiro é uma não idealização, uma não projeção. Então, a gente não sabe como é que ela é. A gente não projeta uma comunidade, a gente não projeta um modo, quando eu vou para uma vida comunitária, eu vou viver dessa maneira, eu vou me relacionar de tal jeito, eu preciso, é muito comum quando alguém procura a gente aqui para poder se aproximar e falar, olha, eu quero participar de uma vida comunitária, ela fala, porque eu preciso de uma rede, eu preciso de um apoio, eu preciso de um ambiente. Então, a gente continua carregando as nossas necessidades individuais como se elas fossem gerar uma vida comunitária. Então, uma não idealização não tá pronta, uma vida comunitária não está pronta, ela depende das relações. Ela surge com as relações. Então, não projeções. Toda aquela projeção que a gente tem idealizada, que então a gente começa a planejar, a estruturar, a fazer algo para que aquilo aconteça, não cabe numa vida comunitária. Então, o primeiro passo é se livrar das projeções, desinvestir as projeções, como se as projeções realmente fossem interferências que impedissem a gente de olhar o que realmente pode ser visto, né? Quando a gente tira projeções, a gente já começa a mudar o nosso sistema nervoso, porque as projeções, elas alimentam muito e representam muito a maneira que eu vejo, que eu escuto, porque ela vira um filtro, uma interferência. Então, eu vejo, escuto, passa pela minha projeção. E depois que passa pela minha projeção, vai nos restar gosto, não gosto, concordo, não concordo. E aí a gente perde muita capacidade de atravessar coisas, de olhar profundamente, de investigar, ao invés de ter uma reação em relação ao que é e o que não é, o que gosto, o que não gosto, o que serve, o que não serve. Então, a gente abre mão das projeções. Daí a gente entra, eu vou falar de uma maneira linear, mas a coisa não é linear, é uma coisa de cada vez, mas é tudo ao mesmo tempo, né? Mas quando a gente se abre das projeções, a gente encontra uma outra possibilidade que vem com entusiasmo. Esse entusiasmo ele é fundamental para a vida comunitária, porque essa excitação, esse entusiasmo livre de projeção, então eu não estou entusiasmada para fazer alguma coisa específica, eu estou entusiasmada porque o meu corpo está entusiasmado, porque o meu corpo está vivo, porque eu tenho possibilidades. Porque quando uma sensação de que as coisas podem se transformar, de que a gente não precisa carregar a condenação que a gente acredita carregar. Então, esse entusiasmo ele não é algo que tem um objeto fora te dando entusiasmo, não é um entusiasmo de uma comunidade, não é um entusiasmo de
de algo que já está pronto fora, de uma viagem que eu vou fazer, e me entusiasmo planejando aquela viagem. É um entusiasmo livre de projeções. É vontade de viver, vontade de estar vivo. É uma reconexão com essa fonte de vida que fica o tempo todo ativando os nossos batimentos cardíacos e todas as outras funções que misteriosamente acontecem. Então, a gente vai trabalhando nos nossos encontros, nossas experiências, inclusive através da investigação daquilo que está pesando em nós, essa liberação que vai abrindo o campo do entusiasmo. Com esse entusiasmo, abre uma possibilidade de apaixonamento. A paixão, ela é passageira, mas ela faz parte desse processo, onde a gente... o apaixonamento eu vejo como aquilo que reúne forças para a gente fazer coisas que, logicamente, só logicamente a gente não faria. Então, ela envolve pelo entusiasmo, por um fogo, por por um mistério, nos leva a ações que a gente não faria. Estou aqui com o Fábio, quando a gente se apaixonou, a gente pôde viver esse encontro e casar. Mas se a gente fosse pensar sobre, a gente não estaria junto, porque um argentino, uma brasileira, e todas, né, as nossas vidas já... Você não faria essas mudanças tão radicais sem o apaixonamento. Então, esse apaixonamento que faz a gente fazer experiências, viver experiências mais radicais, que na lógica você não faz. E nós somos uma cultura que tem desenvolvido um hiperestímulo lógico, ao invés de um equilíbrio entre lógica, emoção, intuição, instinto, percepção, sensações. A gente está hiperlógicos. Assim, qual é o custo-benefício? O que eu ganho com isso? O que eu perco? Qual é o risco? Então, essa experiência de vida que nos leva a ser hiperracionais nos limita a esse campo de apaixonamento. Mas a paixão passa. E aí é uma abertura, e aí é o que a gente vai chamar de amor, né? Aí vem uma abertura, e para viver esse amor, para viver esse lugar de abertura, ele pede transformação. Então, quando eu sou capaz de me transformar, quando eu sou capaz de atravessar, de investigar questões que aparentemente são reais, e aí eu vejo que são identificações, eu me identifico com um estilo de vida, me identifico com coisas que eu já tenho, com um estilo de me alimentar, me identifico com um nome, com um título, uma profissão. Então, quando eu entro num campo amoroso, num campo de abertura, de transformação, eu vou investigar essas identificações. O que realmente essas identificações fazem sentido hoje na minha vida? O que tudo isso com que eu me identifico me sustenta para quê? É um campo de investigação mesmo, de entrar em contato com, e não simplesmente negar isso e fugir para outra identificação, me identificar agora com um modo de vida no meio do mato, um modo de vida comunitário. Então, ao invés de criar uma nova identificação e uma nova identidade, mergulhar e olhar de um modo profundo e sincero aonde essas identificações, essas identidades ainda fazem sentido. Acho que é mais água. E por que eu vou precisar
seguir segurando como se fosse um destino. Então, e tudo na imanência, né? Tudo nesse campo presente. Não é algo para o futuro, não é algo para a próxima vida. Então, reunindo, né, essa perspectiva, ela faz com que surja um campo comunitário ao invés de surgir uma comunidade. Outra coisa que a gente escuta bastante é: eu gostaria de entrar nessa bolha, né? Nessa bolha de quem sai de uma cidade grande, quem sai de... E aí, se a gente investiga mais a palavra bolha, o que a gente quer dizer com isso, né? O que pode sustentar essa imagem da bolha, é algo insustentável. Então, o que é uma bolha? É quando eu crio um campo, mas insustentável, que ele tem que ser passageiro, que a bolha estoura uma hora. E quando a gente está se abrindo para um campo de transformação, de imanência, de investigação das coisas e não de fuga, está longe de ser uma bolha. A bolha é, por exemplo, o nosso sistema financeiro. Nosso sistema financeiro é uma bolha, porque uma hora ele estoura. As nossas identidades, as nossas identificações, a nossa ideia, inclusive, ilusória de vida, é uma bolha, porque uma hora ela estoura. Então, algo em si se torna uma bolha, mas um processo está sempre livre da bolha. Ou pode estar, né? Esse é o cuidado. Então, esse é o convite de um passo degradado, com um olho d'água ainda ali no limite da terra, com a sua casinha romântica, uma única árvore frondosa, ainda está ocupado por vacas, e tem um amigo que fala assim: que loucura é essa? Por que você quer trocar vaca por gente? Vaca dá menos trabalho. Mas a nossa paixão aqui inclui seres humanos. Então, e essas vacas não são nossas, por isso que elas estão lá ainda, né? É isso. Vila Içá, eu coloquei um texto lá no site. A gente está prestes agora a receber a nova revoada das içás, e a içá é um animal muito transmutador, porque é uma formiga, mas essa formiga cria asas. Aí ela vai lá para o céu, e no céu ela copula. E aí, então, ela volta para a terra, ela entra dentro da terra de volta para colocar seus ovos, esses ovos, né? Muitos ovos ali servem para alimento de animais e de humanos também, né? Aqui se costuma tirar o rabinho da içá e comer na farofa. Uma fonte de proteína bem rica. Tem gente que sustenta essa teoria de que a içá é a proteína do futuro. Então, uma terra com içá é uma terra que garante essa proteína. E então, por toda essa transformação, essa transmutação, e por ela estar tão presente aqui todos os anos, e depois ela vai no seu ciclo e vira a cortadeira, que é o terror de todo mundo que planta. E claro, por um lado, ela faz um ciclo maravilhoso de iniciar, aí sai inicia florestas. Essa é a força dela, né? Mas são florestas que a gente não vai ver, porque é a longo prazo, são florestas com consistência. E a gente quer sempre entrar no acordo com as içás para que as florestas já aconteçam agora, porque a degradação já está agora, né? Então, tem todo um combinado aí com as içás para poder reflorestar. E a história aqui, se tem
toda uma área reflorestada, ela já não precisa mais estar fazendo esse processo. E enfim, a história é, todo mundo tem que ganhar. Os seres vivos, os seres humanos, os vegetais, os minerais, e não criar uma guerra entre, como a gente tem, né? A gente traz de uma vida individualista essa guerra entre os vizinhos, entre os oponentes, tudo atrás de uma sustentação, tudo atrás de como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu, no final de tudo, eu vou ter a minha horta, apesar das içás, né? Então, é um campo para isso, para investigar tudo isso, para olhar para tudo isso, de perguntas abertas, sem respostas, de experiências constantes. Então, quando a gente inicia a vila, como a Vila 11, que foi iniciada em 2021, não tem um início e pronto, está pronta a coisa. Não, tem um início e agora vamos construir. E estamos aí construindo lindamente esse campo. É muito inspirado, né? A Vilice é muito inspirada pela Vila 11, que é uma prática que já foi iniciada, que já está acontecendo e que revela para a gente todo o potencial desse processo comunitário. Assim como a Vila 11 foi inspirada pela experiência do Muda, e assim como o Muda foi inspirado pela experiência do Amalaia, e assim como a Amalaia foi inspirado nas experiências individuais de todos nós que queria sempre cultivar uma vida comunitária, seja onde for. Então, vou deixar aqui aberto para, se alguém tem alguma questão, alguém tem alguma pergunta, e dizer que o próximo passo é as pessoas interessadas nesse processo entrar em contato diretamente para a gente poder fazer todas as investigações juntos, para poder conversar sobre, debruçar, vir aqui conhecer, entrar em processo. Né? Não está sendo disponibilizado uma venda de algo que é um produto, mas aberto um processo para a gente poder destrinchar isso juntos. Mas se alguém tiver alguma pergunta aqui agora, a gente já acrescenta aqui nesse vídeo introdutório. Fiquem à vontade. Oi, Ana, tudo bem? Tudo Rafa, bom? eu entrei um pouquinho atrasada, peguei bastante a parte da ISA e, e talvez depois ver então o início dessa gravação ou entrar em contato para entender essa semente, né, do projeto. Mas a ideia é um espaço, criar um processo comunitário em um espaço que já existe, é isso? Isso, você vai ver ali na gravação, no início, foi trazer a diferença entre comunidade e relações comunitárias. Tudo isso, na verdade, foi estimulado por uma percepção. Todo mundo quer uma vida mais justa para todos, né? Porque essa distância que a gente tem entre quem tem muito e quem tem nada e menos nada, chegou a um limite insuportável. Sempre dá para piorar, mas já é insuportável, então não precisa esperar piorar. E então, se a gente busca uma vida justa, honesta, assim, onde a gente vai falar que todos tenham, no mínimo, o mínimo, a base, que todos tenham, no mínimo, condições de vida
para potencializar a sua potência. Se a gente falar isso, a gente vai entrar num auto-engano, se a gente acreditar nisso, porque não tem um mínimo para todo mundo, para cada um ter o seu. Não tem. Digamos que todo mundo queira morar sozinho e aí todo mundo quer ter a sua casa, a sua cozinha montada, um mínimo, uma cama, um chuveiro quente ou um chuveiro frio nos dias... Não tem para todo mundo. Então, isso é uma bolha, isso é insustentável. Esse modo de vida individualista vai gerar sempre muita miséria. Então, quando a gente tem uma cozinha comunitária, você tem a possibilidade de, nessa cozinha comunitária, colocar ali todos os itens básicos, e, na verdade, às vezes, mais do que o básico, né? Mas muita gente vai compartilhar daquilo. Então, quando você tem um banheiro comunitário, uma lavanderia comunitária, uma sala comunitária, todo mundo vai ter mais acesso com recursos possíveis. Então, a vida comunitária, ela traz essa possibilidade da gente diminuir e até, eventualmente, quando for uma coisa planetária, a gente parar de ter essa diferença social, porque muita gente tendo acesso a algo que é coletivo. Então, é sustentável uma vida comunitária e é insustentável uma vida individualista. Porém, uma vida comunitária precisa ser feita de pessoas comunitárias e nós somos pessoas individualistas. Então, todo o nosso processo é investigar, não é fugir da vida individualista, porque ela já está dentro da gente, a gente foge e leva ela com a gente, em qualquer lugar, inclusive numa vida comunitária. Então, é investigar isso, é a gente juntos poder olhar para isso, poder perceber, olhar bem de perto essa vida individualista e ver que ela não faz mais sentido, e ver que ela já esgotou, e ver que ela traz muitos danos para todos. Então, é um campo, essa é uma grande diferença, né, de fazer uma comunidade de indivíduos ou criar uma vida comunitária com seres que estão nessa transição da individualidade para um ser comunitário. E, para isso, não tem projeção. A gente não pode projetar isso. Porque se eu projeto, eu estou projetando a partir do indivíduo. Então, sim, eu vou chegar numa vida comunitária e falar, olha, eu quero participar disso porque eu preciso de rede para criar meus filhos, eu preciso de apoio para ter o tempo para mim, eu preciso, e a gente não consegue olhar o que a vida precisa, o que a Terra precisa, né? Então, é um processo, não é um projeto pronto. Por isso que a primeira coisa é a gente sair da idealização. E aí, o que vai acontecendo, né? Anunciando essa possibilidade, essa abertura, essa expansão das vilas em redes, que estão alinhadas com essa atenção para a investigação e não para fugir de alguma coisa, a gente vai criando grupos focados nisso e vamos conversando online, presencialmente, vindo, pensando, olhando e investigando tudo aquilo que surge a partir desse processo. Então, o convite é esse, para quem tiver esse interesse de aprofundar nisso, entre em contato e a gente marca uma data para esse grupo, começa online, que facilita para todo mundo, segue presencial, que é necessário, né? A única maneira de fazer. Desta maneira, né, de pegar essa terra. Então, é uma terra vizinha, não é uma terra que a gente já tem ela disponível, a gente precisa comprar essa terra, e é uma terra que faz divisa em L com a gente. As duas divisas dela são as estradas de acesso
e as outras duas, né, imaginando uma coisa, um quadrado assim, as fronteiras, fazem divisa com a gente. É o cantinho simpático que tem aqui do lado. Então, esse grupo compra essa terra não está no nome de ninguém, fica no nome de uma associação, ninguém é proprietário da terra, mas esses iniciadores, eles têm a sua possibilidade de construir a sua casa, a sua moradia. Pode não construir também, pode ser alguém que esteja transitando, alguém que esteja, enfim, que queira apoiar esse processo, né? E a gente inicia sempre por um processo comunitário, então uma cozinha comunitária, banheiro comunitário, um espaço de convivência comunitário, e a partir disso vão surgindo as pequenas residências, porque elas têm que ser pequenas para que as pessoas vão para fora, né? Então, essas pequenas residências em torno desse centro comunitário. Esses títulos, né, que legalmente, como é que a gente faz? Então, no exemplo da Vila 11, né, tem a vila é dona da terra, as pessoas titulares, elas têm um título que elas têm essa responsabilidade de criar a vida comunitária. Ninguém é dono da terra, mas cada um tem o seu lugar para construir, e esse lugar para construir sua casa, e esse lugar não tem um limite, no sentido de... Ele tem um limite de tamanho da construção, mas ele não tem um limite de que eu estou usando um terreno de 1.000 metros para construir minha casa. Não, eu estou usando o terreno inteiro, né, para construir a minha casa, e tudo isso é participação de todos. Então, eu não tenho propriedade privada. Quando se faz uma associação, a terra agora não pode mais ser comercializada, então essa associação liberta a terra desse processo de comercialização. O título, sim, o título... E tudo isso o grupo é que tem que ir resolvendo e decidindo, mas o título ele pode ser transferido, pode ser vendido, pode ser doado, pode ser desfeito, né? É uma questão, tem muitas possibilidades de como é que a gente decide coisas, mas essa já é uma decisão do grupo, né? Não tem regras pré-estabelecidas para isso. Então, cada um que adquirir seu título, esse título vai possibilitar comprar terra, vai possibilitar criar condições básicas. Essa terra também a gente já está incluindo no sistema de reflorestamento do projeto Nascentes, que a gente foi contemplado, e então poder reflorestar, poder integrar de uma maneira equilibrada, tanto com a terra, como com os animais, como com os vegetais, minerais e com os seres humanos. Então, esse é o movimento, esse é o convite. Diga, Ana, você abriu o microfone para falar? Sim. Como é que funciona? Tem um limite de pessoas envolvidas nesse projeto? E se já existe um desenho assim, os locais vão ser casa 1, casa 2, família 1, família 2, família 3, especificado nesse terreno? E é só entender como é que não dá para te ouvir bem. A primeira parte, eu ouvi que se tem um limite de pessoas. Tem, porque a Terra tem um limite. Então, essa é uma terra de um pouco mais de 50.000 metros quadrados. A princípio, a gente está pensando em 10 núcleos, mas ela tem espaço para mais, mas
ela chega num limite aonde não passa de 8% a ocupação de construções. E 92% que sobram é para essa interação com a natureza. Então, plantas, animais, processos que a terra esteja contemplado também, né? Então, tem um limite. Mas, a princípio, a gente vai abrir para o que é sustentável, que são 10 núcleos, e aí, se esse grupo de pessoas resolver que cabe mais gente, abre para mais participantes. Agora, isso em relação à moradia. Se esse grupo vai decidir, como a Vila 11 tem esse espaço para associados não moradores, aí vai ampliando o tamanho, né, a quantidade de pessoas participando. Não, então, a terra não está dividida, ela não está dividida em lotes, é uma terra inteira, e a associação tem essa terra inteira. E aí é uma decisão muito misteriosa e mágica, como aconteceu com a Vila 11, que as pessoas vão se identificando com lugares, falar, eu vejo a minha casinha aqui, e aí eu olho em volta, se a minha casinha aqui atrapalha a nascente, atrapalha o projeto de reflorestamento, atrapalha alguém, atrapalha algum fluxo, não, vou lá e construo a casinha ali. Então, não tem pré-estabelecido nenhum lugar. Então, não sei se eu respondi suas perguntas, porque eu não ouvi direito toda ela, mas... Não, super respondeu, muito obrigada. Ah, bacana. Já tem uma cota? Quanto vai valer o custo, né? Ou isso vai ser discutido depois? A gente pode já pensar, como não é um processo que envolve... como é um processo direto, né? É uma negociação direta com os donos da terra, a gente não tem que passar por corretagem e nada disso, a gente vai ter que se organizar para isso, mas eu acredito que vai estar, acredito não, tem a força para estar na mesma experiência com a vila, assim, proporcionalmente, né? Então, a terra, ela é bem maior, ela tem esses mais de 50 mil metros quadrados, eu não sei dizer exatamente aqui, então, eu acredito por volta de 125 mil o título, que dá que dá para comprar a terra, fazer todo o processo burocrático, e, enfim, fazer tudo o que for necessário, né, para esse início. Isso não envolve, aí cada um tem o seu custo para a construção da casa, que aí vai variar, e para as coisas comunitárias, as estradas, então chegar a luz, a água, o poço de água, se for o poço, se for a gente vai ver como é que é essa nascente, como é que a gente consegue, estando ali, fazer com que essa água floresça. Para que a pessoa tenha uma ideia, vamos dizer que a Vila 11 foi um investimento além da terra, foi 10 mil reais para construir tudo isso. Hoje talvez seja um pouco mais, né? Sim. Essa parte financeira a gente consegue juntando o grupo e administrando e organizando. Mas mas é por volta disso, para conseguir comprar a terra e fazer esse processo, esse trâmite legal, quando eu falo legal, judicial, para poder, inclusive, ficar livre disso, ter realmente a vila ali acontecendo, né?
Já que ninguém pergunta, eu vou perguntando. Diga. Eu lembro de ter visto, né, esse processo da Vila 11 e eu não ouvi nenhuma reunião, nem nada, mas eu lembro de ter ouvido alguma coisa. E que tinha esse projeto, né, comunitário. Era alguma coisa de trabalhar a terra, alguma coisa, se eu não me engano, não me lembro. Você pode dar falar para a gente um panorama de como está hoje aquela vila, só para ter uma ideia? De como está a Vila 11? Isso. Diga aí, Carol, Danilo, como é que está a Vila 11? Oi. Importante. Eu não sei como resumir isso não, Ana. Isso aí não vai dar. Olha, eu vou contar, então. A Vila 11, em 2021, no início, a gente lançou, as pessoas se reuniram e ela está ativa. Ela está ativa. A gente passou por processos importantes, intensos, transformadores. Ela está ativa. Ela tem gente, as pessoas tem gente já morando. Começou por isso, então primeiro começou por uma cozinha comunitária. E isso já ativou. A gente somos todos aqui vizinhos, né? E somos uma rede. Então a gente já tem aqui no Muda estruturas para poder apoiar as pessoas chegarem. Então o pessoal da Vila 11 que já tinha essa possibilidade de chegar aqui fisicamente veio morar com a gente aqui. Enquanto tá morando aqui, vai construindo, vai plantando, cultivando. Então, está ativa. Tem que vir, vem para ver como é que é. Que é como a Carol diz, difícil, são tantas camadas, né, acontecendo, mas ela é isso, a gente combina possibilidades de experiências comunitárias. Então, a Vila 11 tem junto com o Muda, né, nesse processo em rede, tem o projeto do Convivências, iniciado pelo Danilo, e nesse Convivências a gente recebe as pessoas para 3 dias, uma semana, enfim, aí combinar o tempo que é, e aí durante esse tempo tem uma vivência comunitária, está dentro do processo, vivencia o processo, né? Participa dessa experiência. E aí quem tiver com essa vontade, procura o Danilo. Se não tiver o contato dele, pode ou Danilo põe aqui no chat. Se não, pode me procurar também que eu passo. E com isso tem uma experiência que sempre é um recorte, né? Quando a gente fala uma experiência real, real daquele momento, daquelas pessoas, daquela possibilidade. Mas é uma experiência. Se a Vila 11 tivesse sido um perrengue ou uma tristeza, a gente não lançaria a Vila Içá nunca. Mas tem sido essa manifestação, esse transbordamento, né? Tá aí, ó, o Danilo deixou um contato, caso alguém queira ter essa experiência do Convivências. Oi, bom dia, Ana. Bom dia, Oi, Yara. Oi. Só para deixar aqui que eu entrei mesmo como curiosa para saber como que está esse processo de iniciação da Vila Içá. Eu acompanhei um pouquinho também o lance do Vila 11 e a gente está começando um processo lá numas terras lá na Chapada, lá em Bicoara. Então é interessante mesmo a distância, né? Tá sentindo e observando os movimentos aí comunitários, como vem sendo essa construção, né, conjunta, porque é sempre novo e é sempre diferente em contextos, né, variados, pessoas diferentes, mas saber um pouco da experiência do que vai acontecendo por aí também é sempre
uma ponte, um elo. Então, só para dizer que eu estou mais ouvinte, observando o movimento daí, e espero em breve poder estar visitando também. E quando vocês fizerem esse lançamento, espera aí que eu vou tirar o seu microfone só para não dar eco. E também fazer esse convite, Yara, no nossos Vilas em Redes, quando quiser, né, quando tiver no ponto de falar sobre isso, porque é isso, é um processo que a gente, de alguma maneira ou outra, se dedica para que se espalhe, né, pelo mundo. Quer dizer, a gente não está iniciando isso, tem muita gente no mundo já fazendo isso de muitas maneiras, de maneiras, inclusive, já muito melhor do que a nossa, mas é isso, né? É criar um campo comunitário, é criar um ser humano comunitário, é mudar o nosso sistema nervoso para um processo comunitário, que não está, né? Porque a gente não foi criado dessa maneira, não pensa assim, não sente assim, não faz assim. Mas está aí, o nosso sistema nervoso é um sistema aberto para transformações, então é muito possível. Esperamos seu convite, Yara. Com certeza, né? Estou esperando dar próximos passos, né? Amadurecer. A gente ainda está no momento agora topografia, mapeamento, assim, essa parte de documentação. E o processo lá está sendo assim muito criado realmente numa germinação, assim, sabe? Todo mundo ainda muito imaturo nesse processo de vida comunitária, mas já juntando dinheiro assim, vamos comprar uma porteira para poder a porteira que dá entrada à estrada única que dá acesso aos nossos terrenos. Então a gente ainda está nesse momento, né? A gente está tendo alguns encontros também. Então quando eu vi esse movimento aqui, né, de você estar agora com a Vila Içá, achei muito bacana esse lance das formigas, da formiga Içá, a cortadeira. Depois eu posso até compartilhar um pouquinho do nosso trabalho lá na Colômbia com as cortadeiras, com essas formigas especiais. Mas eu acho que é isso, eu acho que é tecer essa rede mesmo, assim, de compartilhar o que vem acontecendo, né? Inclusive os desafios, porque muita gente em muitos grupos que eu vejo compartilhar assim, tudo beleza, bioconstrução, agricultura orgânica, mas realmente o que é valioso, assim, a gente poder encontrar com os desafios, né, com as diferenças, para poder amadurecer junto nesse processo comunitário, como você falou, assim, que é diferente, né, de você criar uma comunidade com um estatuto, uma coisa que guia, uma coisa engessada, não acho que é o processo comunitário, né, mas assim com suas autonomias e com suas diferenças, porque permite a diferença de vida, né, de pessoas permanentes, pessoas flutuantes, etc, visitantes, enfim. Eu acho que tem muita conversa para desenrolar e eu gosto de observar e participar disso porque sempre propicia, toca no lugar da criatividade, de novas ideias, então é interessante tá aí. E sim, quem quiser chegar na Chapada Diamantina e Biquara, estão surgindo vários movimentos por lá. Eu ainda estou em Salvador, aqui na cidade, então esse processo está se dando muito à distância, então vou lá visitar esporadicamente, mas vai sendo construído, né? Então, esse processo eu acho que tem que ser desconstruído e reconstruído internamente, assim, sabe? Para quando você chegar lá no momento da prática, ter esse nível de abertura, para não chegar com essa projeção, sabe? Para simplesmente você ter mais ferramentas criativas para lidar com essa diversidade, né, com a biodiversidade, porque a biodiversidade não é só na floresta, nos animais, é também nas relações humanas. Então, é sempre interessante, sempre um ganho, algo a acrescentar, assim, a gente está interagindo e compartilhando experiências, né? Então, eu cheguei aqui hoje muito nessa receptividade, assim, de saber como é que tá essa germinação, esse processo inicial, que é muito interessante. Grata, querida. Ô,
funciona. E eu sinto também que é uma coisa muito a longo prazo, assim, porque é como se fosse uma desconstrução de um modo assim que a gente vem vivendo há muito tempo. A gente já nasceu vivendo assim, né? E aí eu acho engraçado assim quando as pessoas assim que não estão envolvidas diretamente, por exemplo aqui da família, sei lá, que perguntam: vocês foram lá, então vocês vão reflorestar o pasto? Reflorestaram quando a gente volta de volta. E é muito mais profundo do que isso, assim, né? Talvez sejam mudanças que a gente nem enxergue mesmo e que fique para as próximas gerações, assim. Mas eu acho que é esse reflorestar interno, principalmente, sabe? Porque eu entendo, assim, que a decisão é urgente, né? Não, eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar de vida, né? Só que o que vai se apresentando quando a gente vai tirando essas camadas, né? Tem muita matéria, né? Então, acho que se a gente vai trabalhando internamente, assim, ao nosso redor começa a florescer, mas não é uma coisa imediata e nem uma coisa que os resultados são tão visíveis assim, né? Muitas vezes a gente não vê, não enxerga mesmo. E acho que é muito menos sobre o resultado visível do que eu acho que é muito mais sobre o resultado invisível, sabe? Sim. Sobre o trabalho interno, assim, porque a gente, quando a gente sai de lá, daí você vê assim que as perguntas ainda querem aquela resposta do tipo, mas e o que você faz? E o que aconteceu? E como que tá? Tá indo. Fica uma conversa meio vaga, sabe? É muito difícil de escrever mesmo, assim, porque... E se cada um for descrever, eu acho que vai ser diferente, assim, porque eu vejo que é um trabalho interno mesmo, e acho que é um trabalho de muito longo prazo, assim, e de mudança cultural mesmo, assim, sabe? Então, a própria justificativa, né, que por exemplo, por que vocês foram, né? Não tem justificativa, assim, a gente não sabe por que a gente está sendo jogado de um lado para o outro e resolve, sabe, realmente não tem assim um objetivo claro, não, eu vou aqui porque eu quero lutar pelas agroflorestas, ou quero, sei lá, fazer tal coisa, não, eu não tenho, assim, essa coisa, tá? E a gente vê que é um cultivo, assim, de qualquer forma, não precisa ter, assim, muito claro, assim, o motivo, sabe? Eu sinto que é uma coisa muito grandiosa, mas também, ao mesmo tempo, muito íntima, sabe? Não sei se eu estou sendo clara, acho que não. Sim. Tá sendo, né, na verdade, essas coisas se compõem, né? Elas, por isso que é um paradoxo. Porque, sim, é a longo prazo e é imediato. É a longo prazo e é imediato. E esse imediato é a longo prazo. Então, é para agora e é para sempre, né? Mas, então, vamos fazer assim. Esse vídeo vai ser publicado. Espera aí, Marina, você abriu aí? Você quer fazer uma pergunta? Sim, mas para a gente só se apresentar, sou a Marina, o Arthur, a gente está falando aqui da Chapada dos Veadeiros, não falando, mas escutando, somos amigos da Carol, não é de hoje que o coração, assim, sente um chamado, o que eu sinto que me segura um pouco é saber reconhecer, assim, uma dificuldade minha de disponibilidade, assim, disponibilidade de presença, ou
novos passos parecerem novos compromissos e será que dou conta? Não dou, mas escutando assim vocês falando, a Carol também, de que é imediato, mas também é a longo prazo, é uma coisa que se constrói, que se desenvolve, isso dá um pouco mais de segurança. Semana que vem a gente está aí em São Paulo, a gente passa ali por Nazaré, perto de Santa Isabel, então a gente está considerando dar um pulinho aí, fazer uma visita, a gente nunca teve aí, só assim, alguns pulos virtuais, e aí a gente conversa mais. Bacana, sim. Entre em contato, combina com o Danilo para a logística dessa visita e vão ser muito bem-vindos. E então a gente parte disso, né? Fica aqui, esse vídeo vai ficar disponível ali, gravado, e parte desse convite da gente se reunir focado já, né? Depois anunciado esse campo de criação. Então, entre em contato, quem quiser marcar uma conversa que vai seguir em grupo e, às vezes, é uma conversa individual, entre em contato e a gente organiza isso. E para visitas, entre em contato com o Danilo. Quem não pegou o contato dele aqui, porque vai estar vendo a gravação, pode entrar em contato comigo que eu passo. Que ele organiza também essas visitas locais, né? Esse convívio comunitário. Então, agradeço demais a presença nesse domingo, nessa véspera de primavera, nesse Mercúrio retrógrado, está tudo junto. E nos falamos. Um beijo. Prazer ver cada um aqui. Beijo. Até daqui a pouco.